A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar compartilhando para a minha e a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, que nos diz o seguinte: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Meus irmãos, nós vemos que nessa ocasião o Senhor Jesus Cristo tinha ido até o Monte das Oliveiras, né, até o pátio do templo ali ensinar. As pessoas que passavam por ali se assentavam para ouvir o Senhor Jesus Cristo pregar o Evangelho, né? O Senhor Jesus Cristo costumava ir até o templo do Monte das Oliveiras quando era criança para aprender o Evangelho, né? E agora ele ia depois de adulto para pregar a palavra e ensinar, né? Nós vemos que nessa ocasião os escribas, né, e os fariseus, os religiosos daquela época, né, trouxeram ao Senhor Jesus Cristo uma mulher apanhada em adultério, né, e botaram ela no meio das pessoas que estavam assentadas ouvindo o Senhor Jesus Cristo pregar, né, e disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Né? Nós vemos que os fariseus, né, apanharam essa mulher adulterando, trouxeram até o Senhor Jesus Cristo para supostamente obter do Senhor Jesus Cristo um julgamento, né, sobre aquela mulher. Mas nós vemos que o caráter dessa atitude dos fariseus e dos escribas não era julgar corretamente aquela mulher, não era fazer um juízo correto sobre ela, né? Até porque eles não trouxeram o homem que estava adulterando com ela, né? Já que era para julgar, então se fosse para fazer um juízo correto, deveria não somente a mulher que foi pega no pleno ato do adultério ser trazida, mas também o homem que estava adulterando com ela, né? O principal intuito dos fariseus e dos escribas era apedrejar aquela mulher, e juntamente com ela, se o Senhor Jesus Cristo tropeçasse em alguma palavra, né, se ele rogasse por misericórdia a ela: olha, vamos ter piedade dessa mulher, eles diriam que o Senhor Jesus Cristo estava sendo leviano com a lei, né, porque Moisés ordenou que as tais fossem apedrejadas, né. Mas também, se o Senhor Jesus Cristo dissesse que a lei, né, deveria ser cumprida com aquela mulher, ou seja, aquela mulher deveria ser apedrejada, eles também diriam que o Senhor Jesus Cristo estava sendo cruel demais, né? Eles não tinham o menor intuito de fazer qualquer justiça, né? O intuito era apedrejar aquela pobre mulher que foi pega no ato de adultério e, juntamente com ela, condenar o Senhor Jesus Cristo, achar tropeço nas palavras dele, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não respondeu, né? Se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Então eles insistiram, perguntaram ao Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, inteligentemente, muito inteligente, olha a inteligência do Senhor Jesus Cristo, né? Respondeu a eles, como eles insistiram, perguntando ao Senhor Jesus Cristo o que eles deveriam fazer com aquela mulher. Ele disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, né, o Senhor Jesus Cristo sabia que os fariseus, os escribas, queriam achar contradições na fala dele, queriam a todo custo, a todo modo, prender o Senhor Jesus Cristo. Eles odiavam o Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Senhor Jesus Cristo vinha fazendo muitos milagres, vinha curando, vinha libertando, né? E eles, movidos de ódio, de inveja, eles perseguiam o Senhor Jesus Cristo, mesmo que não houvesse absolutamente nenhum erro nele. Eles queriam a todo custo matar e prender o Senhor Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus Cristo sabia. Então o que o Senhor Jesus Cristo fez?
ele tirou o alvo dele e da mulher, ele apontou para os erros deles, né? O Senhor Jesus Cristo, com essa atitude, é como se estivesse comunicando a eles: olha, tá bom, vocês podem apedrejar essa mulher se qualquer um de vocês aqui estivesse em pecado. Se não houver pecado em nenhum de vocês, né, vocês podem apedrejar ela. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês estão querendo apedrejar essa mulher, estão me perseguindo, mas vocês são pecadores, né? Vocês são falhos, vocês são tão piores que essa mulher, que vocês estão querendo a todo custo apedrejar, né? Vocês são miseráveis, né? Então, eles saíram um a um, né? A começar pelos mais velhos. Os mais velhos eram mais vividos, eles provavelmente tinham mais pecados, né? Então, a consciência com certeza acusou primeiro, e eles se lembraram que eles tinham mais pecado, né? Começaram a sair. Então, ficou só o Senhor Jesus Cristo e a mulher, e não vendo ninguém mais do que a mulher, o Senhor Jesus Cristo disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Meus irmãos, nós podemos achar liviano, né? O misericordioso, bondoso demais, podemos interpretar que o Senhor Jesus Cristo concordou com o adultério dessa mulher, né? Mas em um olhar espiritual mais sensato, o que o Senhor Jesus Cristo fez com essa mulher foi dar a chance dela se arrepender, né, daquele ato pecaminoso dela, né? O Senhor Jesus Cristo exerceu misericórdia, exerceu, né? Mas disse a ela o seguinte no final: vai e não peques mais. Ou seja, né, nós seres humanos, o nosso arrependimento do pecado é quando nós choramos, né? Todo mundo quando peca, pelo menos ainda se não está assim num estágio de morte espiritual profundo, mas quando peca, quando faz algo que desagrada a Deus, essa pessoa fica triste, fica chateada, né? A consciência dessa pessoa apita: olha, se entristeceu Deus, o coração da pessoa fica chateado, né? Todos nós, todo ser humano, né? E só que para Deus não é o remorso, não é esse sentimento que nos inquieta, né? Isso até é bom, né? É bom porque mostra que a pessoa ainda tem esperança, né, de se arrepender, de se converter, de aceitar o Senhor Jesus Cristo, né, e parar de pecar. Mas o verdadeiro e genuíno arrependimento de pecado para com Deus é quando nós paramos de praticar a prática do pecado, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava, adulterava, né? Enfim, abandono total da prática do pecado. Isso é arrependimento para Deus, né? Esse sentimento que ecoa dentro de nós quando nós pecamos muitas vezes é remorso, né? Ele é um indício do que nós podemos vir em algum momento nos arrepender, parar de praticar. Olha, vou daqui para frente tomar um rumo na minha vida, né? Vou aceitar o Senhor Jesus Cristo, vou me arrepender, eu vou buscar nele a minha libertação, a minha salvação, e não vou pecar mais, né? Mas para Deus o verdadeiro arrependimento, né, é quando nós paramos de pecar. E o Senhor Jesus Cristo poupou a vida dessa mulher para que ela tivesse a chance, a oportunidade, a possibilidade de se reconciliar com Deus, né, e disse: vai e não peques mais. Nós vemos que em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ela: olha, está tudo bem, né? O seu pecado, ok, tá? Não, você é a coitadinha, né? Em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo disse a ela, né? Mas disse: vai e não peques mais. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo exerceu misericórdia? Exerceu, né? Mas ele também exigiu dela uma mudança de caráter. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que se hoje você e eu estamos vivos, é pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Pai, do Espírito Santo, né, que está nos dando chance para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Se hoje eu e você estamos vivos mais um dia, foi porque Deus exerceu misericórdia. A própria palavra de Deus nos diz, né, que se nós acordamos e nos levantamos todos os dias, é pela misericórdia, pela bondade de Deus, né? E Deus permite que nós venhamos acordar dia após dia, para que em algum momento nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus é tão bom que Ele perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, para que nós tenhamos a chance, a possibilidade de nos arrepender dos nossos pecados, né? Para que nós venhamos confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que nós venhamos viver de acordo com o Evangelho, né? Abandonando completamente a prática do adultério, da glutonaria, do roubo, da murmuração, da incredulidade, da idolatria, da cobiça, né?
A expectativa de Deus, quando Ele nos dá mais um dia de vida, e talvez o Espírito Santo de Deus esteja testificando aí na sua mente, no seu coração, é para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Para que os nossos pecados possam ser perdoados, para que nós possamos sermos batizados com o Espírito Santo de Deus, para que quando morrermos não vamos para o inferno, mas sim para o céu, né? Para que nós sejamos livres da condenação eterna, né? E da condenação que há sobre esse mundo, a morte, a destruição, o sofrimento, a pobreza, a fome, né? Que esse mundo está condenado pelos seus pecados. Então, meus irmãos, que nós possamos aceitar a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, que tem nos mantido vivo até agora, né? Para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que eu e você possamos viver de acordo com a sã doutrina, com a santa palavra de Deus, né? Para que nós possamos herdar a vida eterna, para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, né, e viemos ter paz com Ele. Não somente viemos a herdar a salvação eterna, né, mas que possamos ter paz com Deus nessa vida. Todo mundo que vive na prática do pecado não tem paz, não tem alegria, come, não se satisfaz, tem tudo muitas vezes nessa vida, né? Eu falo muito disso aqui porque eu já passei por experiências parecidas com essa, de ter o material, de ter as coisas financeiras, né? De ser uma pessoa ali que não era rica, mas tinha um dinheirinho, tinha uma vidinha legal, né? E era infeliz, e era insatisfeito, comia, não tinha prazer, não tinha paz, né? Não usufruía do que eu tinha. Por quê? Porque eu era inimigo de Deus, eu estava em pecado, né? Eu estava servindo o diabo, e talvez hoje você se encontre assim, você tem material, você trabalha, você é uma pessoa próspera, né? Você talvez não é um milionário, né? Mas tem ali a sua vida financeira, que dá para se alimentar, que dá para se vestir, que dá para viver tranquilamente. Mas não tem paz, mas não usufrui disso, né? Porque está em pecado, né? Está indo contra os planos que Deus tem para com a sua vida e para com a sua família. Então, meu irmão, que nesse dia de hoje você e eu possamos aceitar, né, a bondade, a misericórdia de Deus, vindo a nos arrepender dos nossos pecados, confessando o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que possamos receber o perdão dos nossos pecados e sermos salvos, né, livrados da condenação eterna, do diabo, dos demônios, do fogo eterno que nunca se apaga, né? Que é onde os ímpios, os pecadores, os zombadores, os idólatras, os fornicadores, os blasfêmios, né, serão jogados no lago de fogo se não se arrependerem dos seus pecados, se não confessarem o Senhor Jesus Cristo até o dia da sua morte ou quando o Senhor Jesus Cristo vier, né? Porque se eu e você talvez não morramos até amanhã ou depois, mas se o Senhor Jesus Cristo vier e a gente não o tiver confessado como seu único e suficiente Salvador, se não tiver se santificado, se arrependido dos nossos pecados, nós vamos para o inferno também, né? Então talvez você pense assim, não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã. Tudo bem, não vai, que bom, tomara que não, né? Eu também torço para isso, que você viva bastante, né? Mas que você viva bastante tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já que nós não sabemos quando Ele vai vir, né? Ele nos ordena que nós sejamos prudentes, porque assim como no período de Noé, Ele vai vir, né? Nós vamos estar distraídos, comendo, bebendo, dançando, cultuando a Deus, né? E aqueles que não tiverem o aceitado ficarão de fora, né? Será como a arca de Noé. A salvação de Deus é isso, né? Quem está dentro, quem está salvo, quem aceitou o Senhor Jesus Cristo, quem o confessou como seu único e suficiente Salvador, quem vive de acordo com a palavra, se arrependeu dos seus pecados, vai ser salvo, né? Vai entrar na arca da salvação. Mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se santificaram, hão de queimar, hão de sofrer, né? Vão clamar, Deus me tira daqui do inferno, mas Deus não habita no inferno, né? E Deus também não ouve quem está no inferno. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje eu e você possamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e que possamos, né, nos arrepender dos nossos pecados, largando totalmente a prática do adultério, da fornicação, da idolatria, da ganância, da luxúria, da mentira, da inveja, de todos os pecados, né, meus irmãos, que nós temos cometido nessa terra, através da bondade, da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo venha ser comigo e com você neste dia de hoje. Amém?